Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Tagawa e eu sou da Joy Photography. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como escolher o seu primeiro equipamento, ou os demais. Qual a primeira câmera que você deveria comprar? A primeira pode ser essa daqui, seu celular. Seu celular, para começar, ele pode ser uma ótima opção. Mas também não vamos ser hipócritas e falar que qualquer celular vai servir e que o celular realmente vai servir para você fotografar profissionalmente. Lógico que em alguns casos você vai conseguir usar sim a foto do seu celular para alguma foto profissional. Mas você ainda fica limitado com algumas funções dele e também com a qualidade de imagem que ele vai te fornecer. Mas como assim? Qual que é a diferença então do celular para uma câmera um pouco mais cara? Por exemplo, essa câmera que eu estou gravando ou uma outra câmera qualquer. Qual que é a diferença? Ou se não, qual que é a diferença da câmera de um celular um pouco mais barato e um celular um pouco mais caro? Vamos lá, porque tem uma diferença bem grande. Quando você tem bastante luz ou quando você está fotografando num dia ensolarado, não vai fazer muita diferença. Agora, quando a gente começa a fotografar em um lugar que tem um pouco menos de luz, como aqui por exemplo, vai fazer muita diferença. O celular um pouco mais caro, normalmente, isso não é uma regra, mas geralmente ele vai conseguir lidar um pouco melhor com essa situação. Ele vai conseguir usar um ISO um pouco mais alto sem muito ruído. E o mesmo vale da diferença da câmera do seu celular para uma câmera profissional como essa que eu estou usando agora. Além disso, tem uma outra diferença bastante importante, que é o alcance dinâmico do sensor. No caso do celular, o alcance dinâmico dele é um pouco mais baixo, comparado a câmera profissional. Além disso, o seu celular ele não vai conseguir desfocar o fundo tanto quanto a câmera. Isso devido ao tamanho do sensor e à abertura da lente. Normalmente a abertura da lente do celular ela é fixa. Com exceção de alguns modelos que têm uma abertura variável, ainda assim você não tem muitas opções. Ele consegue fechar um pouco mais para diminuir a passagem de luz, mas em relação ao desfoque isso é praticamente imperceptível. Ele vai desfocar muito pouco, a menos que você esteja muito perto. Lógico que os celulares hoje estão muito avançados e você tem software para criar esse desfoque. Mas o desfoque dele ainda não é tão natural e muitas vezes ele acaba falhando e não funciona tão bem quanto que você conseguiria com a câmera profissional e uma lente clara. Então, pensando nisso, qual seria o primeiro equipamento ideal para você comprar? Bom, o primeiro eu sugiro que seja o seu celular mesmo para você aprender e em seguida eu sugiro que você compre uma câmera. Quando a gente começa a falar de câmera já é um pouco mais complicado. No nosso mercado nacional eu sugiro duas marcas, ou a Canon ou a Sony. Esse não é um vídeo patrocinado por nenhuma das duas marcas, mas são as duas marcas que eu vejo com mais frequência na mão tanto de fotógrafos como videomakers. Então, porventura, se você precisar vender algum equipamento ou se você for comprar alguma coisa usado, vai ser um pouco mais fácil de você conseguir vender ou comprar isso daí num preço melhor. E lógico, isso daí também parando para pensar na assistência. A assistência da Canon fica aqui em São Paulo e tem umas outras autorizadas, então é um pouco mais... Então é fácil de você conseguir assistência técnica se você precisar. Mas a gente espera que nunca aconteça nada com a câmera e a gente nunca precise reparar uma lente ou nada do tipo. A Sony também eu acho que é um pouco fácil de achar. Em locadora você acha bastante lente e bastante câmera Sony e Canon. Então esses são dois fatores que acabam se tornando relevantes na minha opinião. Vamos conversar também uma outra coisa. Hoje muita gente está migrando das câmeras DSLR para as mirrorless. E qual que é a grande diferença? O pessoal fala que vai dar uma diferença de peso e tamanho, e cá entre nós isso não é muito verdade. Eu estou agora usando a EOS R e antes eu usava a 6D. A diferença de tamanho é mínima, a diferença de peso também eu acho que não é nada justificável, mas a qualidade de imagem dá uma diferença bem gritante. Além disso, vamos falar algumas vantagens da mirrorless. Hoje, se eu for recomendar uma câmera para vocês, eu sugiro que vocês peguem uma câmera mirrorless. O principal motivo é que elas você consegue adaptar as lentes mais antigas para usar nelas. Esse, eu acho que não é exatamente um grande motivo para você pegar uma mirrorless. Mas você também tem que levar em conta uma outra coisa. Os fabricantes eles vão, em algum momento, parar de fabricar essas lentes com mount antigo. Por exemplo, a Canon, em algum momento, ela vai parar de fabricar as lentes com mount EF, eu imagino. E provavelmente você também não vai ver projetos novos com esse mount antigo. Então, como os fabricantes vão começar a fazer lentes mais novas e melhores com um mount novo, eu acho que se você está comprando a sua primeira câmera ou se você vai fazer um upgrade agora, eu sugiro que você pegue uma mirrorless.
porque ela vai durar um pouco mais e pensando que você não vai ter que fazer essa transição em algum outro momento. Então se você vai comprar a sua primeira câmera, pega uma mirrorless, eu acho que vai valer bastante a pena. Lógico que as mirrorless têm outras vantagens, você consegue adaptar praticamente qualquer lente nelas. E isso eu tô falando desde Leica até, sei lá, até aquelas lentes de médio formato da Hassel e da Pentax. Muita gente vai reclamar que elas são lentes manuais, mas essas câmeras mirrorless, elas têm umas coisas muito legais como focus picking. E, bom, elas têm um viewfinder eletrônico, então você consegue ver exatamente o que está rolando ali pelo viewfinder. Você não precisa usar o LCD e, lógico, que o viewfinder eletrônico é uma baita de uma vantagem. Para quem está começando, vai ter um pessoal mais purista que vai falar que você tem que saber como funciona exatamente o fotômetro, como você precisa compensar. Mas com a ajuda do viewfinder eletrônico você já tem todas as informações ali, olhando direto, você já tem um histograma em tempo real. Você sabe mais ou menos como vai sair a sua foto, porque afinal o que você está vendo no viewfinder é exatamente como a sua foto vai sair. Lógico que tem uma pequena variação dependendo da qualidade do seu viewfinder, né? Isso vai variar de câmera para câmera. Mas de um modo geral, o viewfinder dessas câmeras mais novas são muito bons. E assim, isso é uma baita de uma ajuda, dá muita diferença. Parece que é um negócio besta, mas assim, na minha opinião, qualquer ferramenta que vai te ajudar a fazer fotos melhores e vai facilitar a sua vida e diminuir sua chance de errar a foto, eu acho que é sempre bom. Então, resumindo, o nosso bate-papo de hoje, o seu celular, ele vai servir para foto profissional? Não, muito provavelmente não. Eu acho que em algum momento você vai ter que sim comprar uma câmera. Eu sugiro que você pegue uma mirrorless, seja ela Canon, Nikon, Sony, não interessa. A minha sugestão é, pegue uma câmera mirrorless. Se você for pegar a sua primeira câmera hoje, vá com uma mirrorless. E além de você comprar a câmera, lembra que você tem que comprar uma lente. Não adianta nada você ter uma baita de uma câmera e usar uma lente mais ou menos nela. Eu sugiro que vocês invistam, num primeiro momento, numa lente um pouco mais clara. Por mais que você não tenha muita grana para começar, investe numa 50-1.8, por exemplo, que ela vai fazer o serviço ok. Ela não é uma lente que eu gosto muito, mas ela é uma lente boa. Para quem está começando, você vai ver aquele desfoque, ele chama bastante atenção. Conforme passa o tempo, você vai ver que o desfoque tem lentes com desfoques melhores, mas ela é uma lente com um ótimo custo-benefício. Qual câmera você deveria comprar? Bom, você tem que analisar todo o seu orçamento e pesar não só quanto você vai pagar na câmera, porque você vai precisar de uma lente para isso, e provavelmente se você faz eventos você vai precisar de um flash. Então põe tudo isso na sua conta, não pensa só na câmera, você vai precisar pensar em todos os acessórios para poder fazer os seus serviços. Afinal, você não precisa só da câmera para fazer os trabalhos. Você vai precisar de uma lente, talvez um microfone, ou um flash, ou alguma outra coisa. Então põe tudo isso na sua conta para ver o que realmente está dentro do seu orçamento, e a partir disso você escolhe qual câmera você vai comprar. Hoje, acho que todas as fabricantes têm uma câmera de entrada, elas são boas o suficiente para você trabalhar assim. Dá para fazer o serviço com elas. No pior dos casos, se você não tiver uma lente clara para um evento que você sabe que vai ser mais escuro, você pode locar essa lente. Eu acho que é até interessante. Você não precisa do equipamento mais caro para conseguir trabalhar. Hoje mesmo as câmeras de entradas elas entregam uma qualidade muito boa. Tanto câmera quanto lente. Você pega essas lentes de kit mais recentes, elas são muito nítidas. Me surpreende como essa lente aqui, cara. Essa daqui, a 1545, ela é a lente do kit mirrorless crop da Canon. Ela vem geralmente com a M5 e a M50. Cara, essa lente ela é muito nítida pelo que você paga no kit dela. E por ela ser desse tamanho, cara, ela é muito nítida. Mas lógico, ela não é tão clara. A abertura máxima dela é... A abertura máxima dela é 3,5 em 15mm e 6,3 em 45, então quer dizer, ela é uma lente bem escura e mesmo assim ela é muito nítida. Para boa parte dos serviços ela vai dar conta. Lógico que se você precisar desfocar um pouco mais o fundo para fazer um retrato bacana, aí você pode usar uma 50 1.8, já vai ser o suficiente. Então você que está começando, não fica pensando que precisa comprar o equipamento mais caro. Não, você pode começar com um equipamento mais barato e aos poucos ele vai se pagando e você consegue fazer um upgrade dos equipamentos. Afinal, a minha primeira câmera foi uma T3i, isso daí há uns 6 ou 7 anos atrás. Nesses anos aí eu acabei fazendo vários upgrades, eu acabei pegando outras câmeras, como a 6D por exemplo, e depois eu acabei pegando a EOS R. Nesse meio tempo eu acabei pegando a M5 também,
mas eu não considero a M5 exatamente um upgrade comparado com a 6D. Eu acho que elas ficam no mesmo nível e a M5 eu usava ela mais para vídeo do que para foto. Agora eu peguei a R e eu acho que é a melhor câmera híbrida que eu já usei até agora. Em algum momento eu faço um review dela para vocês. Então não se